E aí? Olá. Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende do horário que você está assistindo. Certo, vamos lá. Hoje, então, vamos começar a falar sobre a Revolução Inglesa do século XVII. Tá? Revolução Inglesa, então, Inglaterra foi uma revolução, então teve alguma mudança. Era de um jeito, mudou. As pessoas tiveram que se revoltar, tiveram que fazer alguma coisa, mudar, se rebelar contra o sistema para mudar. Então, Revolução Inglesa, uma mudança na Inglaterra no século XVII, tá? XVI 17. Então, nessa unidade a gente vai ver o que? As revoluções inglesas e os princípios do liberalismo. A gente vai entender o que é o liberalismo, né? Objetivo: identificar as particularidades políticos sociais da Inglaterra do século XVII, Inglaterra, e analisar os desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa. Quais foram as consequências dessa revolução? Certo? Então, aqui para dar um panorama geral, não sei se vocês já ouviram falar em Oliver Cromwell, Dinastia Stuart, não? Série dos The Tudors, não? Revolução Inglesa, já ouviram falar alguma coisa? Não? Por que a gente vai estudar? Né? Quais foram as consequências e as causas dessa revolução? É isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai começar a estudar, né? Então, para quem não me conhece, sou o professor André, tá? Para quem não está presencialmente, aí está no online, no modo remoto, sou o professor André, o professor de História de vocês. Certo? Então, conceito geral, né? Então, Revolução Inglesa foi a primeira das grandes revoluções burguesas, tá? Ou seja, uma revolução da burguesia, certo? Então aqui começa a gente entender a mudança da Idade Média para a Idade Moderna, né? Que é o surgimento da burguesia, que nada mais é que era a classe política econômica dos comerciantes, né? Que não eram nobres, eles não eram da nobreza, não tinham sangue ou algum prestígio, não era um duque, não era um conde disso, tá? Então eles tinham dinheiro. A questão dele, da burguesia aqui, era uma classe econômica que tinha os comerciantes, tá? Ela vai surgir aqui no início da Idade Moderna, tá? Então, é uma revolução burguesa, tá? Então a gente vai entender mais sobre isso. Então aconteceu no século XVII, em que o modelo monárquico, ou seja, o modelo da monarquia, tá? Em que há o rei, e o rei manda, e os outros obedecem, tá? Absolutista. Então, monarquia absolutista, o rei que manda. Já estava sendo questionado em quase toda a Europa. Especialmente porque uma nova classe emergente, ou que acabou de surgir, a burguesia, tinha pouco nenhuma participação na política. Tá? Então eles começaram, a burguesia surge como uma classe rica, mas sem poder político nenhum. Então eles tinham dinheiro, mas não tinham poder político. Tá? É isso que a gente vai ver. Então esse é o conceito geral. Então, século XVII, na Inglaterra, uma revolução burguesa. Então vamos lá. Quais foram as principais causas dessa revolução que a gente vai estudar? Né? Primeiro, concentração de poder pela nobreza, tá? Da dinastia Stuart. Dinastia, tá? É uma linhagem de sucessores no poder. Tá? Uma dinastia é uma família que está no poder há muito tempo. Então, de passo pai para filho, de avô para neto e assim por diante. Vai de neto para bisneto e assim vai. Tá? É uma dinastia, uma família. Então, uma família que a gente vai estudar, Stuart. Né? Então, aí começa uma disputa pelo poder político pela burguesia puritana. Então, a gente vai entender o que é essa burguesia puritana, tá? Que é que entra a questão religiosa. Além disso, um descontentamento, então eles não estavam felizes, descontentamento social da pequena burguesia e do campesinato. Né? Então, pequenos comerciantes e os trabalhadores do campo também não estavam satisfeitos com a política da dinastia Stuart. Né? E além disso, vamos ter aqui o fundo
as disputas políticas e religiosas entre os católicos e os protestantes. Tá? Que a gente vai entender aonde que surgiu essa ideia de protestante e católico aí na Inglaterra, onde que começou essa disputa. Tá? Revoluções inglesas vão ser divididas em 4 fases. Tá? Revolução Puritana e a Guerra Civil é a primeira. Né? Revolução Puritana e a Guerra Civil. Então vamos ver aqui uma guerra entre eles. Depois disso vamos ter uma República de Oliver Cromwell. Né? Então a Inglaterra vai se tornar uma república. Aqui já na terceira fase, restauração dos Stuart. Eles voltam ao poder, acaba a república, volta para a mão deles. E, por fim, a Revolução Gloriosa, que daí é o fim da matéria. Tá? Então, vamos estudar essas 4 partes, tá? Conceito geral, o que foram as principais causas, as fases dessa revolução e tudo isso, tá? Tá, mas antes vamos relembrar um pouco sobre a reforma anglicana do século XVI. Né? Anglicanismo vai ser uma vertente da Igreja Católica que vai surgir aí no século XVI. Né? É nesse período que a gente vai ter as reformas protestantes. Né, tá? O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo vão surgir aí. São todas vertentes, são todas religiões separadas, tá? Da Igreja Católica, que têm as mesmas bases, mas são diferentes. Elas quiseram se separar na Reforma Protestante. Tá? Então, o que é essa Reforma Protestante? Por que ela vai acontecer? Tá? Então, primeiro, vai ser no século XVI, lá entre 1500 e 1600. Ela ocorre a partir da iniciativa de um rei, no caso, o rei Henrique VIII. Então, ele teve a iniciativa de começar essa reforma e separar a Igreja Católica, tá, da Inglaterra. Né? Por que ele fez isso? Então, primeiro, iniciativa de um rei. Então, o rei mesmo vai fazer essa reforma. Segundo, o Henrique VIII ele resolve se desligar da Igreja. Então, reforma anglicana é o quê? Reforma é você mudar. Então, eles vão separar a Igreja Católica do Estado da Inglaterra. A Inglaterra não quer mais saber da religião católica. Né? A gente já vai entender por quê. Então, por que o Henrique VIII resolveu se desligar da Igreja de Roma? Foi porque ele não foi aceito seu pedido de divórcio. Né? Então, ele queria se divorciar da esposa dele por alguns motivos e o Papa não aceita. E ele pega e fala que, então tá bom, então já que o Papa não quer aceitar que eu me separe, eu vou criar minha igreja. Tá? Então, não dá nada, não quero mais saber da Igreja Católica, quero criar minha própria igreja. E aí ele cria a Igreja Anglicana. Né? Então, por isso, Reforma Anglicana. Foi um rei, Henrique VIII, que como ele não conseguiu se separar, não foi aceito seu pedido de separação, ele resolve criar uma igreja para ele, né? A Igreja Anglicana da Inglaterra, certo? E aí ele se falou, não quero saber mais da Igreja Católica, certo? Então aqui vamos lá. Henrique VIII, então era esse rei que vai fazer essa reforma protestante na Inglaterra. Então, Henrique VIII era casado com Catarina de Aragão, né? Era espanhola, ele era casado com ela, né? Mas ele resolveu se separar. Ele queria se separar dela depois de 20 anos de casados. Né? Por quê? Porque a esposa não lhe deu nenhum filho homem. Ele queria um filho homem. Ele já teve 4, ele teve 5 filhos nos 20 anos de casado lá. E 4 eram homens, morreram todos. A única que conseguiu sobreviver era uma mulher. Tá? Então, que vai ser a filha dele, mas ele queria um homem, tá? Que era a Elizabeth I, que sobreviveu, mas nenhum homem sobreviveu. Né? Então, ele queria o que queria. E ele achava que ela não daria mais o filho para ele. Então, ele falou: não, eu preciso, então, me separar dessa esposa. Então, ele tinha essa ideia de que somente com a separação ele poderia ter um filho homem, já que a esposa dele não daria para ele um filho homem. Tá? Então,
Essa situação colocava ele num lugar complicado que ele não teria um herdeiro para deixar no seu lugar, um herdeiro homem, né? Então essa aqui é Catarina de Aragão. Dos 6 filhos que ela teve, apenas a princesa Maria sobreviveu a Mary, tá? Então, o Henrique VIII, esse rei, ele tinha interesse em casar com a Ana Bolena, que era uma da dama da corte da própria rainha, a Catarina de Aragão, né? E ele já gostava dela, era uma amante dele, eles já tinham relação, né? E então ele pensou, com a minha esposa eu não vou conseguir, então eu preciso me separar dela para casar com a Ana Bolena, que eu tenho certeza que com ela eu vou conseguir ter um filho. Era a ideia que ele tinha, né? Não vai dar certo, né? Então, já que ele queria casar com a Ana Bolena, ele pede o divórcio para a Igreja Católica. Muito difícil de ser aceito, tá? Mesmo ele sendo um rei, a Catarina de Aragão ela era espanhola. E o Papa, num período lá em 1533, também era espanhol. Então ele nunca ia aceitar um divórcio do rei Henrique VIII, né? Então o Henrique VIII declara o divórcio da rainha através de um Tribunal Nacional em 1533. Né? O que isso faz? Henrique VIII ele vai ser excomungado. Então, como ele mesmo assim, mesmo a igreja falando que não, ele vai lá e faz o divórcio. A igreja católica fala, então tá bom, você foi excomungado, você foi expulso da igreja católica. Né? É, então, o Henrique VIII, ele foi excomungado, ele resolve fazer o quê? Ele decreta na Inglaterra o auto de supremacia, ou seja, agora ele começava a ser o ser supremo da igreja, né? Então, ele resolveu tirar a igreja católica, se separar da igreja católica, e falou, então tá bom, vocês querem me excomungar? Beleza, vou criar uma igreja para mim. E que ele era que mandava, ele era o senhor supremo da igreja dele, da igreja anglicana. Então, a partir daí, temos o anglicanismo, certo? O que isso significou para a política? Muita coisa. Né? Para a religião, vai mudar, né? Então vai surgir aqui uma nova vertente religiosa, e para a economia vai ter bastante interferência também. Por quê? Então, o Estado inglês, a partir do momento que ele separa a Igreja Católica do Estado, o Henrique VIII sai, o Estado inglês ele resolve confiscar tudo que era da Igreja Católica que estava ali. Tá? Então, os padres, os bispos, tinham muitas terras da Inglaterra. Então, a igreja ela era rica, ela tinha muitas terras da igreja. Então, o Henrique está falando, não, não, agora esse aqui é nosso. Esse aqui é da Inglaterra, não pertence mais à Igreja Católica. Ele confiscou tudo. Né? Então, ele confisca todas essas terras e vende para os vários nobres, comerciantes, fazendeiros. Ele faz o que ele quiser com as terras. Agora, a terra dele não é mais da igreja. Né? Isso vai ter uma grande influência, porque várias terras improdutivas da igreja que estavam paradas ali, que não eram grandemente produzidas, passaram para a mão de vários nobres e vários comerciantes e fazendeiros que realmente produziam naquela terra. E isso aumenta muito a economia da Inglaterra. Certo? Isso é a influência econômica dessa reforma anglicana, né? Por Reino Unido, acontecimentos, Henrique VIII também não vai conseguir ter um filho com a Ana Bolena. Então ele vai lá, separa da mulher, pega a amante e não consegue ter um filho com ela também, né? Eles vão ter uma filha só, que era Elizabeth, torna-se a rainha depois. Porque ele não vai conseguir deixar um filho rei, tá? O que acontece com a Ana Bolena? Aquela rainha, então eles se separam dela, casa com a Ana Bolena e ele resolve, depois de alguns boatos, a Ana Bolena ela vai ser acusada de traição, vai ser condenada e decapitada em 1536. Tá? Então ele mata a própria esposa. Tá? Então, o anglicanismo, essa reforma da igreja, ela vai se estruturar quando o Henrique VIII morrer. Então, ela vai se consolidar na Inglaterra com a Elizabeth I, que é a sua filha. Então, ele não consegue nenhum filho homem. Ele vai conseguir um, mas ele era bem mais novo, não vai ficar muito tempo no poder também. Tá? Então, a Elizabeth consegue consolidar o anglicanismo. Então, reforma anglicana, anglicanismo. Né?
Então, a gente para por aqui. Isso foi a reforma protestante na Inglaterra. Não tem nada a ver ainda com a Revolução Inglesa. A gente vai chegar lá ainda na próxima aula, certo? Por hoje é isso, então. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.